pessoal, hoje eu falarei do 8º mandamento, não furtarás. O que esse mandamento representa para nós hoje, Igreja de Jesus Cristo, e o que representava para o povo israelita, o povo de Deus no Antigo Testamento. Esse mandamento deixa claro que Deus valoriza a propriedade privada, que Deus valoriza o fruto do trabalho, que Deus reconhece que é lícito que uma pessoa tenha bens adquiridos de forma lícita e que ele tenha uma administração piedosa dos recursos que chegam à sua mão. Pois, se não houvesse propriedade, o que haveria o mandamento de não furtar? Então, esse mandamento traz princípios de ordem até mesmo filosófica para nós, princípios importantes para pensarmos, mas também princípios bastante práticos. No próprio Antigo Testamento, nós vemos que em Êxodo 20 há a descrição dos 10 mandamentos e nos capítulos seguintes há um detalhamento das consequências que viriam àqueles que quebrassem aqueles mandamentos ou pelo menos parte deles. Em Êxodo capítulo 22, no versículo 1, diz assim: se alguém roubar um boi, ou seja, furtar quebrando o 8º mandamento, ou uma ovelha e abatê-lo ou vendê-lo, terá que restituir 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Ou seja, Deus estabelece que o furto não passaria de forma impune e ele deveria ser punido de forma proporcionalmente ao dano. Então, se ele roubou um, ele vai restituir de uma forma maior para restituir o dano que ele fez àquele que furtou e também para inibir a prática de roubos e furtos. Já em Deuteronômio 25, a partir do versículo 13, diz assim: não tenham na bolsa 2 padrões para o mesmo peso, um maior e outro menor. Não tenham em casa 2 padrões para a mesma medida, um maior e outro menor. E o versículo 16 diz assim: pois o Senhor, o seu Deus, detesta quem faz essas coisas, quem negocia desonestamente. Então, naquela época, as pessoas tinham peso, tinham medidas para fazerem os seus negócios. E Deus diz que ele abomina aqueles que usavam medidas falsas para terem benefícios. Então, nós vemos que ali, mesmo esses mandamentos estarem muito relacionados à cultura e o ambiente em que o povo de Israel vivia no contexto do Antigo Testamento, os seus princípios são muito práticos e muito atuais. Pois hoje, dificilmente alguém do nosso contexto urbano roubaria um boi ou roubaria uma ovelha e teria que restituir algumas vezes mais. Mas existem outras práticas de delitos que são muito comuns em nossos dias. Se você é um empregador, você não deve roubar, oprimindo, usufruindo de forma indevida do trabalho do seu empregado. Se você é um empregado, você não deve usufruir de forma indevida dos bens da empresa ou do lugar onde você trabalha. O nosso horário, devemos cumprir os nossos horários, a nossa carga horária combinada. Então existem muitas formas de aplicarmos esses preceitos. Você vai fazer uma negociação, você não vai ter medidas diferentes como eram no Antigo Testamento, mas você deve buscar negociações justas, que você pague aquilo que é devido ao trabalhador que você está contratando, que você busque uma negociação que seja justa para ambas as partes. Então não furtarás diz respeito a questões muito práticas de não roubarmos, de não adquirirmos coisas de forma ilícita, não tomarmos para nós alguma coisa que não nos pertence, e isso pode ter um desdobramento em diversas áreas de nossa vida, em diversas práticas. Então, que possamos honrar ao nosso Deus, valorizando o que tem chegado às nossas mãos de forma lícita, por intermédio do nosso trabalho, ou talvez de uma herança que você recebeu de família, e não nos apropriarmos daquilo que não nos é devido, pois isso certamente não agrada a Deus. Deus abençoe a sua vida. Um abraço.